Amém, glória a Deus. Quem está feliz com o Senhor hoje, nessa noite, dê um glória a Deus, mas um glória bem forte. Então estamos todos felizes com o Senhor, porque eu me alegro com o Senhor estar aqui nessa noite, junto com um povo escolhido que vai morar no céu. Junto com um povo que está aqui com o mesmo propósito e o mesmo alvo, que é morar no céu. Eu acredito que todo mundo que está aqui, apesar das suas lutas, apesar das dificuldades, dos problemas e dos leões que temos todos os dias, que às vezes nós conseguimos dominar, mas às vezes ele nos domina. Mas ainda assim existe aqui um povo que todos os dias se levanta, Senhor, apesar do que aconteceu ou que vai acontecer, eu escolho o Senhor todos os dias da minha vida. E nesse ano do crescimento, aí que nós escolhemos o Senhor mais ainda. Porque escolher o Senhor é entender que vamos crescer. Quando estamos num ambiente profético, na qual o pastor diz que é o ano do crescimento, que nada ficará estagnado, se prepare. Porque é uma palavra profética. Até quem não quer se mover, vai se movimentar. Porque nesse calor humano, quando um começar a se mover para lá e para cá, mesmo você não querendo, você vai ser movimentado. Pelo poder e pela glória de Deus. Você vai sair do lugar a qual você não conseguiria sair há muito tempo. Pela glória de Deus. Você vai alcançar o inimaginável que estava só no seu pensamento. E nós dizíamos, não é possível porque é muito grande para mim. Mas deixa eu te dizer uma coisa. No ano do crescimento, nada é tão grande para o nosso Deus. Nada. Nada é tão grande. Mas a gente entende que crescer dói. Crescer dói. Houve um tempo da época do meu filho que ele tinha muitas dores no joelho. Todas as noites antes de dormir ele sentia muita dor no joelho. E a gente dava remédio, fazia massagem. E até um tempo a gente levou ele no médico. E aí o médico falou assim, mãe, ele não tem nada. A única coisa que ele tem é a dor do crescimento. Os ossinhos dele estão esticando. Dói um pouquinho, mas é necessário. Para a estatura dele, é necessário. E assim vai ser na nossa vida. Vai doer um pouquinho, mas é necessário. Vai tirar da nossa zona de conforto, mas é necessário. Vai custar umas lágrimas caindo do nosso rosto e dizendo, Senhor, me sustenta, porque de mim mesmo eu não aguento. Mas é necessário e nesse momento Ele vai estar nos sustentando. Ele vai estar segurando na nossa mão, Ele vai estar segurando firme e dizendo assim, tá doendo, tá machucando, mas é necessário, mas eu, teu Deus, estou te sustentando. E assim nós vamos prosseguindo. E na palavra de hoje, a gente vai ler, nós vamos ler Jeremias 13. Quem quiser abrir, aquele que o irmão puder colocar aqui no telão pra gente, para quem quiser acompanhar. Jeremias 13. O tema da nossa ministração é assim: ativando profeticamente através do zelo de Deus. Ativando profeticamente através do zelo de Deus. E diz assim: assim me disse o Senhor, vá, compre um cinto de linho e ponha em volta da cintura. Mas não o deixe encostar na água. Comprei o cinto e pus em volta da cintura, como o Senhor me havia instruído. Então me veio a palavra do Senhor pela segunda vez, dizendo: toma o cinto que compraste e que trazes sobre os teus lombos, e levanta-te, vai a Eufrates, e esconde-o ali, na fenda de uma rocha. E fui, e escondi-o junto a Eufrates, como o Senhor me havia ordenado.
Sucedeu ao fim de muitos dias que me dissesse o Senhor: levanta-te, vai a Eufrates e toma dali o cinto que ordenei que escondesse ali. E fui a Eufrates e cavei e tomei o cinto do lugar onde havia escondido. E eis que o cinto tinha apodrecido e para nada prestava. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após outros deuses para os servir e adorar, será o tal como este cinto, que para nada presta. Forte, né? O Senhor falar uma palavra desse para o povo dele. Imagina aí como não está o coração do Senhor para falar essa palavra. Imagina aí o que esse povo fez para o Senhor liberar essa palavra. E imagina aí como que estava esse povo para Deus falar uma palavra tão dura. Como estava? E aí Jeremias, Deus fala com ele para ele comprar um cinto. Naquela época, esse cinto, ele simbolizava algo muito importante. Era de linho, era um sino de sacerdote, um cinto, mas não um cinto de uma finura pequena, mas bem, né, para cobrir aqui, ó, como se fosse um cinto mesmo, mas era um cinto grosso. E aí, por ser de muito valor e ser sacerdotal, as pessoas que viam pensavam: meu Deus, né? Esse aí tem muita coisa, porque para estar com esse cinto nos seus lombos, né? Mas Jeremias só foi obediente ao Senhor. Ele comprou aquele cinto, ele colocou em seus lombos. E aí o que a palavra nos diz, o que o Senhor nos revela, que esse cinto aos seus lombos seria como nós, totalmente apegados a Deus, totalmente seguros a Deus, agarrados ao Senhor, não deixando-o por nada, não largando-o por nada, acochado mesmo, como que quando você fosse dar um abraço num filho, você apertasse bem ele, para gerar não só intimidade com ele, mas para deixar ele bem pertinho de ti. Esse cinto ele usava, e aí o Senhor mandou ele colocar como símbolo disso. E existia um povo de Israel e de Judá, que era um povo escolhido por Deus, consagrado para adorar a Deus, para glorificar a Deus o tempo todo, exaltar, bendizer, glorificar o nome dele, e faziam isso mesmo. Eles faziam isso. E aqui diz assim: sucedeu, pois, ao cabo de muitos, que disse o Senhor: levai a Eufrates e toma dali o cinto que te ordenei. O Senhor mandou ele levar esse cinto e esconder lá numa rocha. E depois de muitos dias ir pegar aquele cinto. Só que quando ele chegou lá, o cinto estava apodrecido. No mundo espiritual, o que o próprio Deus diz: aquele povo na qual eu separei para mim, eu trouxe para perto de mim, eu coloquei debaixo de mim, eu trouxe para me adorar, para me exaltar, para me dar a honra, a glória e o louvor, está como esse cinto podre, de nada serve. De nada serve. Agora imagina aí o próprio Deus nos igualando aquele povo a um cinto podre, que não tinha serventia nenhuma. Um linho caro, importante, um povo importante, amado por Deus, que não tinha mais serventia. Sabe por quê? Porque o coração estava distante do próprio Deus. O coração estava distante do Criador. O coração decidiu
E não foi em pouco tempo, não. O coração decidiu adorar outros deuses. O coração decidiu a idolatrar outros deuses. Eles decidiram fazer tantas outras coisas a não mais adorar em espírito e em verdade o Criador. E aí o Senhor chama a atenção deles, como chama a nossa atenção, todos os dias. Todos os dias. Todos os dias se levanta profeta nessa geração. Todos os dias se levanta profeta nessa igreja. Todos os dias se levanta um profeta até dentro da nossa casa, para nos trazer a essência, para nos trazer o amor, para nos trazer a adoração verdadeira e genuína do Senhor. Só que nós estamos ocupados, apodrecendo, adorando o que não devemos, exaltando o que não devemos, dando lugar do Senhor ao que não devemos. Nós olhamos para esse povo e falamos: eita, povo ingrato, que Deus fez tudo com seu amor, com sua infinita misericórdia, e ainda deixou de adorar a Deus, exaltar, ainda deixou de fazer esse Deus de seu Deus e foi fazer outros. Mas nós não estamos distantes dessa realidade. Porque se olharmos para as situações e para o que temos fazendo hoje na nossa vida, estamos adorando outros deuses dentro da igreja. Estamos fazendo altar para outros deuses dentro da igreja. E quando eu digo que nós estamos fazendo isso, nós não estamos fazendo bezerro de ouro. Nós não estamos idolando um músico do mundo ou da igreja, não. Nós estamos pecando dentro da nossa igreja com a nossa boca, gestos e atitude, se levantando um contra os outros, falando um contra os outros e colocando o espírito de soberba no nosso coração, achando que nós somos melhores que o outro, e não somos. Somos iguais. O céu que foi feito para mim, foi feito para ele, para ela, para ela, para ela. Deus não vai escolher a dedo. Ele vai escolher quem se separou para ele. Esse é o céu. O céu que eu quero ir e almejo é o céu que muitas das vezes a minha irmã, que eu tenho uma desavença, uma intriga ou alguma coisa que me impede de ter conexão com ela, e eu digo que vou para o céu, mas na realidade deixa eu te dizer, eu não vou. Não vou para o céu. Porque eu estou almejando o céu, a minha irmã está almejando o céu, mas para almejar o céu tem que andar conectadas, alinhadas, aliançadas, fortificadas, preparadas e unidas. Porque no céu não vai ter divisão. No céu não vai ter o que tem mais, o que tem menos. No céu não vai ter o mais top, porque o top dos tops já está lá. Ele já está lá. E o nosso coração se engana quando nós achamos que adorar outros deuses é fazer essas outras coisas. Mas na verdade, quando nós deixamos de honrar pastores dentro da nossa igreja, quando nós deixamos de ser obedientes a pastores dentro da nossa igreja, pastores, liderança, quando nós dizemos assim, fica quieto que eu sei fazer o melhor, sendo que a pessoa está sendo instruída por Deus, designada por Deus, para te mostrar o caminho, só que o caminho não é o que você quer. Aí você debate e questiona, mas deixa eu te dizer, se a pessoa foi designada por Deus para te mostrar o caminho, quer queira você não, se você não se alinhar com o propósito de Deus, esse caminho levará ela ao céu, mas não levará você e eu. Obediência. Obediência é o que o Senhor ministrou essa semana no meu coração. Um povo rebelde e insubmisso que diz que me adora com o lábio, mas o coração está muito longe de mim, está totalmente distante de mim. Distante.
olhamos para dentro de nós mesmos, lemos a escritura da Bíblia, e você e eu, vamos ser sinceros, não é com o irmão, é com a gente mesmo. Lê a Bíblia, vamos ler a Bíblia, e vamos nos igualar. Será que nós estamos 1% fazendo o que a Bíblia nos manda? 1%. Somos perfeitos? Não somos. Mas esse manual aqui nos ensina o melhor caminho. Mas muito de nós tem seguido o manual próprio. Eu sei, eu faço e aconteço. E é assim e pronto. Não abro mão. Se quiser andar comigo é assim. Se não, vai para outro grupo. Vai para outro canto. Vai para outra roda. Vai para outro meio. Mas aqui não. É esse céu que nós almejamos mesmo? Não é. Deus queria corrigir o seu povo aqui, usando o profeta Jeremias. Um povo separado. Separado. Quem é separado aqui? Quem é separado aqui? Então, se nós somos separados, e essa palavra veio diretamente do trono de Deus a nossas vidas, é porque nós precisamos rever muita coisa dentro do nosso coração, gestos e atitudes que estamos fazendo. Muita. Nós estamos em um ano de crescimento, aonde a igreja está crescendo em multidão. Glória a Deus e aleluia, porque significa que mais pessoas estão tentando alcançar o céu. Mas não adianta ter só uma multidão se o coração está podre, igual esse povo, igual esse cinto apodrecido, que de nada serve. Um material tão caro, um linho tão caro, de tão respeito, apodrecido. Você e eu, obras do Senhor, alcançados por Cristo Jesus na cruz, para termos a salvação, estamos mortos, apodrecidos, de nada vale. O Senhor não nos fez, nos criou para isso. O Senhor Jesus não morreu por nós para isso. O Senhor Jesus morreu para ser um povo separado, aliançado. Um povo que pega no braço do outro, sustenta o outro, diz: irmão, eu estou contigo. Não desanima, não para, porque eu sou o contigo. Assim diz o Senhor. Mas estamos vivendo uma realidade diferente. Só que glorificamos ao Senhor. Se essa palavra hoje chegou, é porque o zelo de Deus está sobre essa igreja. O zelo de Deus está sobre essa igreja. Vocês sabem que é o zelo? É o cuidado, é o amor. Esse é o significado do zelo. Então, se a palavra hoje é o zelo de Deus para essa igreja, glorifique ao Senhor, porque Ele vai zelar do seu povo, do meu coração e do seu coração. Basta estar disponível e obediente. Jesus, em sua infinita graça e misericórdia, Filho do Deus vivo, foi obediente. Eu e você, desobedecendo. Quem nós somos? Achamos que porque somos filho de Deus, somos melhores, não vai acontecer nada, o mal não vai chegar, o dia mal não vai chegar. Vai, o dia mal vai chegar. E aqui diz assim: assim diz o Senhor, do mesmo farei apodrecer a soberba de Judá e muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo o propósito do seu coração e anda após deuses alheios para servi-los e inclinar diante deles, será tal como o cinto, que para nada presta. Esse povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo o seu propósito, o seu coração, e anda após deuses alheios para servir, e inclina-se diante deles, será tal para servi-los, que para nada serve.
Aí nós falamos assim, meu Deus, o Senhor falando isso aqui para o seu povo. Ele fala, Deus, nossa, Deus, Ele é amor. Ele é de um amor infinito que vocês não têm noção, nem eu acho que chego a ter noção desse amor. Mas na hora que for precisar te chamar para perto, te corrigir, Ele vai. Sabe por quê? Esse orgulho, essa soberba, essa altivez, esse pensamento que é melhor que os outros, ou que até pode fazer alguma coisa na força do seu braço, uma hora Deus vai te mostrar que não faz. Eu tive nessa posição de achar que eu podia fazer, eu acontecia. Eu tive nessa posição de achar, se não for eu fazer, quem irá fazer? Eu tive nessa posição de achar que a força do meu braço era o suficiente para me tirar de lugares. Mas no dia que o próprio Deus permitiu na minha vida eu entrar num estágio de depressão, aonde meu braço, minha perna, minha força de nada valia. Sabe qual é o momento que nós vamos reconhecer a soberania de Deus e não lutar com a força do nosso braço? É quando o dia mal chegar. E eu profetizo que em nome de Jesus não chegue na sua vida, em nome de Jesus. Mas para isso não chegar, repense os seus conceitos, reveja os seus caminhos, olhe o que você está fazendo no seu dia a dia, porque é só assim ele não vai chegar. E no dia que eu olhei para o meu braço, olhei para mim mesma no fundo do poço, onde meu desejo era a morte, eu olhei para o alto de onde veio o meu socorro, e ele veio do Senhor que fez os céus e a terra. E quando o meu orgulho foi para baixo e eu reconheci que Deus era Deus, ele olhou para mim e me tirou. Mas eu tive que reconhecer na dor. Na dor. Quantos aqui estão esperando a dor? Quantos aqui estão esperando o dia mau? Quantos aqui estão esperando o Senhor olhar para ti e dizer, ei, agora é eu e você? Ou reconhece, ou reconhece. Ou se aliança comigo, ou me obedece, ou se aliança ou me obedece. Não tem outro caminho. E caso nós queremos outro caminho, te apresento o lago fogo do ardente do inferno. É o outro caminho, olha só. Dizem que tem o plano A e o plano B. Qual você vai escolher? O A ou o B? Livre-arbítrio. Livre. Ele é tão lindo, tão maravilhoso que Ele nos deu. A consequência de obediência, a consequência de estar conectados é o céu. A consequência do coração com altivez, a consequência da desobediência, a consequência da soberba é o inferno. Sempre tem o lado A e o lado B. Não dizem assim? Qual nós vamos escolher? Qual nós vamos escolher? Igreja, não há mais tempo. Igreja, não há mais tempo. O noivo está preparado para vir buscar a sua igreja, mas uma igreja santa, lavada e remida pelo sangue de Jesus. Uma igreja separada, uma igreja submissa, uma igreja que hoje está adorando em espírito e em verdade. Se não for assim, não vamos, igreja. Não vamos. E não adianta tentar mentir para o outro, engana-se a si mesmo. Engano eu a mim mesmo, engana os irmãos a si mesmo. Mas o Senhor tem agido com misericórdia. E hoje o zelo do Senhor é sobre essa igreja. Hoje a palavra de repreensão é sobre essa igreja. Não é a minha palavra, não é o que eu digo, mas é o que está na palavra e que o Espírito Santo do Senhor traz a cada um de nós. Não é o que eu acho, mas é o que está escrito na palavra. Pode muitos subirem em altar, pode muitos falarem palavras bonitas, mas eu falei, Senhor, estou disponível para falar o que tu quer. A igreja do Senhor.
Existe um preço para isso, existe. Mas no momento que eu saí da morte, de um leito de depressão, eu falei: hoje eu me separo para ti, para falar do teu amor, do teu evangelho. Doa quem doer, mas o meu alvo é o céu. O meu alvo é o céu. A minha meta é o céu. Alcançar o céu e crescer vai te doer algumas vezes, mas é o caminho melhor que tem para me dar a salvação, para te dar a salvação. Me diga uma coisa: doeu Jesus morrer na cruz? Os açoites, os espinhos, a humilhação, a cuspida, o chicote que ele levou. Alguém me fala se doeu ou não doeu? Doeu? Doeu ou não doeu? Ai, vocês não querem passar pela dor, né? Para alcançar os céus, vai ter dor sim. Vai. Só que o Senhor que nos chamou, Ele nos chamou para fazer a diferença. Ele chamou Jeremias aqui para alertar o seu povo. Ele falou com Jeremias para alertar o seu povo. E Jeremias alertou o seu povo de como estava o coração. E aqui no 14 fala assim: E falo-eis em pedaços um contra os outros. Não, o 15. Escutai e inclinai os ouvidos, e não vos ensoberçais, porque o Senhor falou: dai glória ao Senhor, vosso Deus, antes que venha a escuridão, e antes que tropecem vossos pés no monte tenebroso, antes que, esperando vós luz, ele a mude em sombra de morte e reduza a escuridão. Dai glória ao Senhor vosso Deus antes que venha a escuridão. Dai glória ao Senhor vosso Deus antes que venha a escuridão. Se arrependa dos vossos caminhos antes que venha a escuridão. Se arrependa da soberba do seu coração antes que venha a escuridão. Se arrependa dos pecados antes que venha a escuridão. Se arrependa do coração duro que temos antes que venha a escuridão. Se arrependa. Se arrependa nós antes que venha a escuridão. Antes que venha a escuridão. E a palavra do Senhor diz assim, ó: pode o etíope mudar sua pele ou o leopardo as suas manchas? O que ele está dizendo? Um leopardo pode pegar a sua pele, que Deus deu para ele, Deus criou para ele. Ele pode pegar e mudar de outra pele? Eu posso? Você pode? Então nós sem Deus não podemos fazer nada, porque Ele é o nosso Criador. Se o nosso coração está um coração apodrecido, se a nossa caminhada está uma caminhada errada, se as nossas falas estão indo contra a vontade de Deus, nós por nossa força não conseguimos. Mas o Deus que me criou e te criou, Ele pode. Ele está aqui para fazer isso hoje, essa noite, se o seu coração estiver disponível. Mas quem não quiser, chegará à escuridão. Os dias claros, os dias bons, os dias de lutas, os dias de prova, eles chegam para todos nós, irmãos. Mas não levemos o nosso coração. Arrependa-se. Arrependa-se dos maus caminhos e escolha o caminho de Deus.
Arrependa-se de estarmos na igreja, mas estarmos distante de Deus. Arrependa-se de falar com os lábios, mas o coração está podre. Arrependa de querer o holofote, a glória, o aplauso para você e tirar a glória de Deus, porque Ele não divide com ninguém. Ele é Deus zeloso. Ele tem ciúme de ti. Ele tem chamado a tua atenção. Ele tem falado ao teu coração. Mas a dureza do teu coração, a soberba, não tem deixado você escutar e obedecer a voz do Senhor. Arrependa-se. Volte hoje à forma que o Senhor quer que estejamos. Voltemo-nos hoje à origem a qual o Senhor nos deixou, um povo preparado, separado e eleito para morar no céu com Ele. Nunca é sobre mim, nunca vai ser sobre nós, mas é sobre a glória suprema do Senhor. Não deixe que o dia mau chegue à sua casa. Não deixe que a luta entre em uma forma devastadora, para só assim você dobrar os joelhos e reconhecer o poder e a soberania de Deus. Não deixe a doença chegar, a morte chegar na vida de um parente, de um filho, de uma mãe, de um pai, para tão assim você reconhecer a soberania do teu Deus. Porque se preciso for, Ele é amor, mas Ele vai te resgatar. E não importa a forma que Ele vai achar, vai doer, mas Ele vai te trazer. Porque Ele é Deus, Ele é soberano. E a sua glória Ele não divide com ninguém. Ninguém. Com ninguém. Voltemos o nosso coração ao Senhor e damos a honra, a glória a Ele. Olhe para dentro de nós hoje, vamos fazer uma reflexão sincera. Não precisa mentir para mim nem para o irmão, porque eu e o irmão não queremos saber da tua conexão. Quem quer saber é Deus e Ele está preparado para te ouvir. Olhe para dentro de nós hoje, vamos fazer uma reflexão. Será que nós estamos igual esse povo? Será que nós estamos igual esse cinto de linho? Que nos desprendemos de Deus, deixamos de adorar a Deus em espírito e em verdade e apodrecemos dentro da igreja. Não exalamos mais um cheiro suave para os céus, não. Exalamos um cheiro de podridão. E quando eu digo podridão, não é podridão da carne. É quando eu digo podridão, é podridão do espírito sujo, corrompido. Essa podridão, porque a podridão disso aqui o Senhor pouco importa, porque quando morresmos, isso aqui vai para debaixo do túmulo, de nada serve. O que importa é o nosso espírito, é isso que importa para Ele. Então vamos parar de vestir capas que está tudo bem, que estamos fazendo a vontade de Deus, que estamos fazendo tudo para Deus, quando não é para Deus, é para mim, é por mim. E não vamos olhar e dizer isso não existe, porque existe. E eu falei para o Senhor, Senhor, essa palavra é tão dura que ela está começando em mim. Porque eu não retiro os meus erros e falhas, mas todos os dias tenho tentado acertar segundo a palavra de Deus. Só que eu dobro os meus joelhos e reconheço ao Senhor a podridão que muitos dos dias eu sou. A sujeira, a imundície. É essa adoração, é esse louvor que o Senhor quer. É essa oração que o Senhor quer. Não é uma oração pronta, não é uma palavra pronta, mas é o que vem ecoando de dentro do nosso coração. É daqui, é de dentro, e se conecta com Ele, porque Ele não resiste ao nosso coração quando se humilha de verdade, quando se entrega de verdade, quando reconhece o seu pecado de verdade, quando diz: ei, Senhor, eu vou orar para Ti, eu vou dizer para Ti quem
a Thaís é de verdade. Detalhe, ele sabe, mas ele precisa me ouvir. Porque quando ele me ouve, eu estou conversando. Quando ele me ouve, eu estou dizendo: ei, Jesus, eu não quero ser assim. Eu não aceito ser assim. Mas fazemos orações superficiais. Fazemos o ID superficialmente. Fazemos a vontade do Senhor superficialmente. Essa igreja, ela é uma igreja linda, cheia da presença de Deus. É uma igreja de recomeço. Só que quantas vidas saem daqui, nem conseguiu recomeçar, porque eu e você já matamos na porta. Quantas vidas entram aqui para recomeçar, sentam na cadeira, começam até a se aproximar, começam até a se achegar, mas porque o nosso coração está cheio de soberba, orgulho, achismo, não conseguimos atrair essa pessoa mais para perto de Deus, mas sim afastá-las, não só de nós mesmos, mas do próprio Deus. E deixa eu dizer algo, que quando nós fizemos isso a alguém, vamos prestar conta. Nada vai passar despercebido aos olhos de Deus. Nada. Tudo que eu faço nessa terra, nada vai passar despercebido aos olhos de Deus. Nada. E eu tenho consciência disso. É por isso que todos os dias, quando eu erro, quando eu falho, eu entro, fecho a porta do quarto e vou dizer para o Senhor: quem foi a Thaís naquele dia? Às vezes eu posso ser a Thaís que ri, que brinca, que dá um abraço, que atrai a presença das vezes das pessoas, mas por um momento eu posso ser a Thaís que afasta alguém, que mata o sonho de alguém, que distancia alguém da vontade de Deus. E se porventura esse dia eu perceber isso, eu vou dizer: Senhor, eu fiz, mas eu me arrependo, me perdoa. Quantos aqui têm feito essa oração para o Senhor? Quantos aqui têm falado de fato quem é você para o Senhor? Porque as pessoas sabem quem eu sou mediante o que elas vê, mas Deus sabe quem eu sou mediante ao meu coração. Minhas atitudes ruins que eu tenho escondido. As palavras faladas da minha boca, que falar igual o pastor é boca de inferno na vida das pessoas. É boca maldita na vida das pessoas. É boca de ruína na vida das pessoas. Eu e você temos uma boca que é para abençoar, mas quantas das vezes temos amaldiçoado a vida do outro? E aí no versículo 27, o Senhor fala a nós assim: vi as tuas abominações e os teus adultérios, e os teus rinchos, e a enormidade da tua prostituição sobre os outeiros no campo. Ai de ti, Jerusalém! Ai de ti, Jerusalém! Não te purificarás. Até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Aqui o Senhor fala: ai de ti, Jerusalém, não te purificarás até quando? E aí o Senhor traz ao meu coração e ao coração de cada um de nós. Ele pergunta assim: ei, tu não te purificarás, meu filho? Tu não te purificarás, minha filha, até quando? Quando ele fala aqui até quando, é legal que ele ainda está dando uma chance. Porque no dia que ele falar não tem mais até quando, eu chamei,
Eu falei, eu usei profetas, eu tentei trazer você à essência, eu tentei trazer você ao primeiro amor, eu tentei te mostrar que eu sou o único, suficiente Salvador, eu tentei mostrar para você que você é minha criação e sem mim nada podereis fazer. Eu avisei, eu alertei. Ele fala assim: até quando? Ei, igreja, desperta. Eu estou perguntando até quando? Se é um até quando, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Então vamos endireitar os nossos caminhos. Vamos nos arrepender. Ao invés de virarmos um cinto podre, vamos nos virar um cinto arrochado em Jesus, firme em Jesus, confiante em Jesus, crendo em Jesus, dependendo de Jesus em tudo. Vamos criar isso. Vamos dar a nossa dependência para Deus. Faça o caminho de volta se preciso for. Brigou? Irmão, me perdoa. Se desentendeu, irmão, me perdoa. Você está com um bloqueio com o irmão na qual você não consegue se achegar. Irmão, posso conversar com você? Existe um céu preparado para mim e para você, mas se nós estivermos assim, não tem como irmos. Existe um céu preparado para mim e para você, mas com essa desconexão não vamos. Traz ele para perto, traz ela para perto. Chama ele, chama ela, se conserta. Você tem desonrado os seus líderes, o seu pastor com palavras. Chama ele, peça perdão, porque não é vergonhoso. Vergonhoso é chegar o dia do juízo e não dá tempo. Hoje dá tempo. Deus está perguntando: até quando ainda? Até quando ainda? Dá tempo. Dá tempo de você ligar para alguém que você não tem conexão, que você brigou. Dá tempo. Dá tempo. Mas não vamos deixar o nosso coração com soberba. Não vamos deixar o nosso coração cheio de ódio, de mágoa, de rancor ou do que for. Não vamos. Os nossos cintos estão preparados. Arrocha o cinto em Jesus. Arrocha o cinto em Jesus. Cola nele. Fica perto dele. Fica perto dele. Não sai de perto dele. Não deixa ele sair de perto de você. Hoje o Senhor quer reconectar o seu povo a ele. Hoje o cuidado, o amor, a atenção e o olhar de Deus é sobre cada um de nós. Por favor, chame a atenção dele. Chame a atenção dele, converse com ele, diga para ele. Não se distancie mais do amor do Senhor, mais do que temos distanciado dentro da igreja. Olhe para o coração, tire esse orgulho. Arranca esse orgulho em Cristo Jesus. Arranca esse orgulho em Cristo Jesus. Porque hoje Ele está aqui para te ouvir. Fique de pé nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, volte ao amor, volte à essência, volte à adoração. Seja consumido com o amor do Senhor. Volte em nome de Jesus. Pegue na mão do seu irmão, se conecte com ele, feche os corredores. Conecte com seu irmão e conecte com os céus. Faça a seguinte oração para o Senhor com todo o seu coração. Não se envergonhe. Não se envergonhe se você acha que por um minuto o seu coração for orgulhoso. Não se envergonhe se você acha
que você mentiu ou fez outra coisa, não se vergonhe diante de Jesus, mas fale para Ele, porque Ele está com ouvidos abertos para ouvir um arrependimento sincero da igreja. Diga assim: Senhor, quebra todo orgulho, remove todo ídolo, restaura-nos ao lugar de intimidade e que sejamos um povo para a tua glória. Senhor, quebra todo orgulho, remove todo ídolo, restaura-nos ao lugar de intimidade e que sejamos um povo para a tua glória. Feche seus olhos.